Araújo, que vai brevemente também tecer alguns comentários para a gente. Vou levar o microfone. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento e saúdo com muita alegria hoje a todos aqueles que atuam na política nacional de Recursos Hídricos. Hoje é um grande dia. Talvez seja a primeira vez desde a edição da Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433, que todas as unidades da Federação, tu precisa que eu coloque o teu, Fábio? Precisa que coloque lá? Não. E a União assinam um pacto de interesse comum pelas águas do Brasil. Pela primeira vez na história, e nós podemos dizer isso, o Estado brasileiro há um compromisso firme no combate e nas ações de mitigação das mudanças climáticas. Assinar o pacto hoje com mais 3 estados significa que nós estamos reforçando a nossa capacidade, ampliando as nossas capacidades de mitigar a muito emblemático que tenhamos começado o pacto aqui pelo norte, mas também estejamos concluindo essa etapa inicial do pacto aqui pelo norte, pelos dias que nós temos vividos difíceis aqui. Mas na certeza de que com esse ato, junto a todos os governadores do país, mais a União, nós temos mais capacidade de responder a isso e enfrentar as mudanças climáticas. Então, com muita alegria, saúde. Tivemos ali com o ministro recentemente, há menos de um mês atrás, 15 dias atrás talvez, em Santa Catarina, também enfrentando a situação oposta. E a importância do Estado brasileiro estar representado, estar com ações efetivas e concretas, buscando a melhoria, enfim, trazer maior conforto a essa população. Então, nesse sentido, eu também celebro e agradeço aqui imensamente o fechamento deste primeiro momento e a continuidade que possamos ter ali nas operações, nos planos de ações futuros. Então, muito obrigado, agradeço a todos. Obrigado, doutor Maurício. Eu também dar a palavra para a diretora Ana Carolina, também, para poder trazer breves palavras. Boa tarde a todos. É uma alegria, e eu vou falar agora, fechando a participação do diretor da Ana, só dizer que hoje é um dia de festa mesmo, foi uma longa jornada desde maio deste ano, nós começamos a pactuar, vamos começar um novo plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai ser pactuado de forma particular para cada estado, para que a gestão dos recursos hídricos, a parte de saneamento e segurança de barragem seja de fato ganhar uma força, uma efetividade maior entre os seus estados. Então, quero primeiro dizer parabéns aqui para todos os governadores presentes, parabéns para o governador Wilson. Eu lembro que na segunda edição aí do pacto, segundo estado a assinar no momento emblemático, nós viemos aqui, e é uma honra para nós terminarmos essa rodada de assinatura do pacto aqui no estado do Amazonas. Então, quero agradecer desde já aqui em nome da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e vamos ao trabalho, porque temos muito o que fazer em todo o Brasil e em todos os estados. Passar a palavra para o governador de Roraima, Solidário. Senhoras e senhores, boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui hoje, junto com o nosso ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o nosso governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e cumprimentando também o Felipe, presidente da Agência Nacional de Águas. Hoje, esse pacto que está sendo assinado, ele é muito abrangente. É um compromisso dos estados com o governo federal para a preservação ambiental e o que é melhor e uma água de boa qualidade. Gostaria de parabenizar e agradecer a todos os governadores do Brasil por essa assinatura hoje que é tão importante, o Pacto pela Governança da Água. Parabéns a todos, e Roraima é parceiro do governo federal para todos os segmentos, todas as políticas públicas de desenvolvimento e crescimento econômico. Mais uma vez, boa tarde a todos e muito obrigado. Um convite também que eu já fiz para o nosso ministro, extensivo a todos. Nós vamos efetuar agora, dia 14, de 14 a 18 de novembro, a Expofer Show. É a maior feira agropecuária do norte do Brasil, lá em Boa Vista. Todos vocês são nossos convidados.
de 14 a 18 de novembro de 2023. Valeu, amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, governador Denário. Gostaria de passar a palavra para o governador de Rondônia, em exercício, Sérgio da Silva. Boa tarde a todos. Cumprimentar o ministro Valdez, cumprimento todos os membros do governo federal e o governador Wilson Lima, todos os nossos governadores e autoridades. Em especial o governador de Roraima, que hoje eu vi que é um grande vendedor. Eu tive o privilégio de almoçar com ele e, surpresa, cheguei lá e ele estava fazendo uma apresentação muito importante do estado de Roraima. E ali quase que eu também comprei o estado de Roraima, viu, governador? Parabéns pela desenvoltura. Mas gostaria de dizer umas breves palavras, que nesses tempos de escassez de água, de grande revés climático, essa cerimônia ela é muito emblemática, nesse momento. Qualquer pessoa que chega ou que vê as notícias aqui do Amazonas e da região norte, vê o momento de crise que nós estamos passando. Por isso, gostaria de parabenizar essa iniciativa do governo federal, por meio da ANA, ministro Valdez. Parabéns pelas iniciativas do governo federal, pela prestatividade, pelo menos em nome de Rondônia, nós estamos muito bem sido atendidos e muito bem recebidos pelo governo federal em todos os ministérios, em especial também no ministério do ministro Valdez. A Agência Nacional de Águas, ela busca de forma assertiva, juntamente com os estados e ações, preservar e promover essa questão da gestão das águas. No estado de Rondônia, nós temos, o nosso estado, Rondônia, tem crescido e desenvolvido de forma consistente nos últimos anos. Nossa região precisa continuar crescendo e se desenvolvendo, e a água, a gente sabe que é um insumo primordial para todas as frentes, tanto para o consumo doméstico quanto para indústria, comércio e serviços. O fortalecimento da relação institucional entre os estados e o governo federal fortalece as cooperações e isso aprimora os resultados das políticas públicas, em especial aqui as políticas integradas de gestão dos recursos hídricos. Contem com a abertura, o esforço, o trabalho do nosso estado de Rondônia para somar nesse pacto, que vem numa hora tão emblemática, como já falei, como nesses tempos de crise hídrica em que nós vivemos em função do clima. Contem com a parceria e o trabalho do nosso estado. Deixar um abraço também do governador Marcos Rocha, nosso anfitrião, e a todos os governadores, Marco Rocha, que hoje está na China, fazendo um pouco do que o governador Denário fez hoje aqui no Amazonas, vendendo também o estado de Rondônia como terreno atrativo para os investimentos. Muito obrigado. Obrigado, governador Sérgio. Passo a palavra também agora para o governador do Acre, lá do seu caminho. Agradecer a todos que se encontram, a imprensa, as equipes de apoio, secretários de todos os estados que nos acompanham. Momento ímpar, momento que é cuidar das pessoas, cuidar da vida, da qualidade da vida. E os fatos, os gestos demonstram tudo. Eu agradecer ao governador Wilson Lima pela recepção, me alegra em ver o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aqui presente, Sua Excelência deputado Roberto Cidade, meu amigo, e aí me perdoe, quebra o protocolo, Valdez, ministro da Integração, além de ser o amazônico, conhecedor da nossa realidade, e que o meu estado, ao qual eu represento, o estado do Acre, o estado que é um povo patriota, um povo que sempre quer estar no protagonismo porque ama este país, que lutou para ser brasileiro e que não tem medo de enfrentar desafios. Mas o ministro Valdez, gratidão sempre nos momentos mais difíceis, seja em época de um verão, como nós estamos vivenciando, como também na época das cheias. Sua Excelência tem estado presente juntamente com o governo federal. Transmito a minha gratidão
ao presidente da República pela presença e o apoio que o governo federal tem nos dado. Diretores da Agência Nacional das Águas, de Águas, e nós somos, e eu estou determinado isso a toda a nossa equipe, os compromissos que o Estado do Acre, os desafios que nós temos que apresentar para o governo federal e para o mundo. Eu vou dar um exemplo que nós diminuímos em 30%, isso eu recebi essa informação agora, comparando com o ano passado, o índice de desmatamento. Então, fica aqui um gesto de que cada vez mais nós vamos avançar nas pautas que for para cuidar do bem-estar da vida das pessoas. Agradeço essa oportunidade, governador Wilson, mais uma vez, a todos os governadores. E lembrem-se, juntos nós somos mais fortes. A região norte, ela tem que estar no protagonismo do Brasil. O Brasil, ele se inicia lá em Marechal Camamu e vai em todas as regiões que é onde temos que estar no protagonismo de igualdade com as demais regiões do nosso país. E é assim que nós vamos manter essa luta. Mas unidos, somos muitos mais fortes. Que Deus nos proteja e possamos ter uma excelente reunião com muitos frutos positivos para que a gente possa dar também para as nossas famílias. E quero dizer que lá no Acre teve uma chuva ontem. Tem uma limpada, talvez, assim, eu acho que nas pautas negativas. E não perdi a oportunidade de tomar um banho de chuva. Vou falar isso do meu jeito, porque o calor ele tem que dar uma diminuída, tanto no âmbito político também, para que a gente possa cumprir o nosso papel regimental e constitucional. Que Deus nos proteja e nos abençoe e vamos que vamos. Leonardo, eu lhes convido para conhecer a Expo Acre e a Expo Acre Juruacre. Aí nós vamos ver como esse Brasil, esse norte, ele é potente. Obrigado, governador Gladys Ramene. Gostaria de passar a palavra agora para o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, nosso ministro Valdez Góes. Bem, boa noite já, né, a todos e todas. Agradecer carinhosamente aí a presença dos profissionais de imprensa e dos veículos aqui que estão cumprindo esta pauta muito importante para a sociedade da Amazônia, do Brasil e também a sociedade mundial. Então, obrigado aí a todos e todas. Quero agradecer aqui e cumprimentar o governador Wilson, anfitrião, aqui como governador do estado do Amazonas, extensivo ao governador Gladson, ao governador Denário e ao governador em exercício de Rondônia, Sérgio da Silva. Já parabenizá-los por mais uma edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Eu tenho acompanhado a distância eu digo porque não sou governador, então não tenho participado integralmente, né? Mas sempre recebendo o convite dos colegas e vibrando por cada fórum, por cada avanço, por cada conquista, porque eu entendo que este é um instrumento altamente decisivo para as escolhas consensuadas da Amazônia, certo? E os governadores cumprem um papel de liderança fundamental nessa correlação com os municípios, com a sociedade, com os empreendedores e com aqueles que vivem fora da Amazônia, mas querem sempre emitir opinião na Amazônia, sejam brasileiros ou estrangeiros, né? Pessoas ou entidades. E, logicamente, quanto mais unida a Amazônia estiver, com seus líderes, a sua sociedade, os que empreendem, mais capacidade de diálogo terá. E isso tem acontecido, é um amadurecimento, já faz alguns anos, né, que esse processo vem acontecendo, mas a gente vê anualmente cada vez mais fortalecido, não é isso, Eduardo? Cada vez mais fortalecido. Então, mais uma vez, cumprimentar o Wilson, parabéns. Os outros colegas estão chegando, né, o Jade hoje preside o sócio, mas seu nome do Gladys, o Helder, perdão. É porque eu estou convivendo muito, só chamava o Jade de Helder, aí agora eu já estou chamando o Helder de Jade. Chegou? Já chegou. Então, mais uma vez, cumprimentar a você, o Gladys, o Denário e o Sérgio, e parabenizar mesmo. Tá? Muito carinhosamente aqui, os diretores da ANA, da Agência Nacional de Água e Saneamento,
em nome do presidente no exercício, Felipe Sampaio, extensivo Lazareno, ao Maurício e Ana Carolina. Parabéns ao gigante trabalho que vocês têm feito. Saibam que a Agência Nacional de Água ela é uma das agências mais importantes do Brasil, mas ela também está num protagonismo muito forte dentre as agências mundiais. Podem ter certeza disso, o Brasil não deixa nada a desejar nesta política pública de educação, de organização, e com as pactuações que nós estamos fazendo, nós vamos dar uma virada de chave ainda mais intensa e poder provar para nós primeiro, porque nós devemos ser os primeiros beneficiados, e para o mundo toda essa responsabilidade que nós temos com os nossos recursos, com a fonte da vida. Então, parabéns, viu, Ana, Maurício, Felipe e também o Nazareno. Agradecer mais uma vez aqui os colaboradores de todos os governos, em nome do Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa, e demais agentes públicos. Eu frequentei o máximo que eu pude essa agenda que a Agência Nacional de Água lidera, em vários estados e até mesmo lá em Brasília, que alguns pactos nós fizemos lá em Brasília. E alguns pactos nós fizemos em plena crise. Eu lembro que com o governador Eduardo Leite nós assinamos em Brasília, mas no meu gabinete, mas no momento de maior crise ali dos ciclones. Depois de Santa Catarina, quando aconteceu o problema de Santa Catarina, a gente estava lá dando resposta enquanto governo federal, mas estávamos também pactuando a governança da água. Então, eu entendo até que, dado a crise que nós estamos vivendo, essa conjugação de El Niño, com aquecimento global, com mudanças climáticas, com aquecimento do Atlântico Norte, do Pacífico Sul, essa pauta não poderia estar em melhor ordem do dia. Então, ela realmente, com os pactos de hoje, se fecha as 27 unidades da federação pactuadas nessa agenda. E assim como já tem toda uma legislação, uma política referente aos recursos hídricos, uma política referente à questão de proteção de barragens, de gestão de barragens, o marco regulatório de saneamento é muito novo, E o próprio marco regulatório de resíduos sólidos, não tem nem 2 anos que tem correspondência direta essa agenda também com essa política de saneamento que tem os 2 marcos, de saneamento e resíduos sólidos. Então está na ordem do dia, por tudo que nós precisamos criar de sinergia no que diz respeito à governança da gestão dos recursos hídricos, que é muito, é uma capilaridade muito grande, a questão de segurança de barragens e também a questão do saneamento. Então, quero parabenizar a Ana. Nós reunimos todas as condições com essa pactuação para sermos altamente eficientes, porque será colocado recurso, mais capacitação será feita, mais empoderamento das agências estaduais que cuidam dessa agenda acontecerá. Os governos estaduais cumprirão um papel de sinergia com os municípios, com a sociedade, com os empreendedores e com o governo federal liderado pela Agência Nacional de Águas e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, nós estamos dando a demonstração não só de sabedoria, de maturidade e compromisso, mas de responsabilidade coletiva. E isso nós temos que fazer bem, porque o país que tem as maiores bacias do mundo, os maiores biomas do mundo, certo? Nós não podemos fraquejar na responsabilidade também de melhor governança desses potenciais. Então, a água é um deles, com correlação direta com todos os demais, e que, ao mesmo tempo que nos traz todas as condições de sobrevivência, também a falta ou excesso cria as complicações que nós estamos vivendo de norte a sul do país. Desafios gigantes, tá certo? Por isso que a gente precisa aprimorar cada vez mais essa política pública. Então, estou muito feliz, o Wilson, colegas governadores, não tenho dúvida que a Amazônia, o Brasil, haverá de apresentar cada ano para o mundo, resultados bem significativos
em relação a essa agenda. Então, quero parabenizá-los e nos colocar à disposição. A Ana, depois, com cada pacto que está fazendo, tem um calendário, tem desdobramentos, né, com cronograma, oficinas. Então, nós vamos estar melhor a cada dia. A cada mês, a cada ano, nós vamos estar melhor em termos de Brasil, porque cada estado vai estar melhor nessa governança. E repito, eu uso essa palavra, tenho usado, Felipe sabe disso, a Ana, Maurício, Nazareno, é o empoderamento dos estados brasileiros, é a confiança do governo Lula, da Agência Nacional, na liderança dos estados. País de dimensão continental, a política não pode ficar centralizada em Brasília. Ela tem que descer onde a população está, onde os atores responsáveis estão. Então é a pactuação. Tem responsabilidade de ambos os lados, né? Mas sem essa pactuação é mais difícil acontecer. Então é a demonstração da confiança, do empoderamento, do compartilhamento das responsabilidades e certamente depois dos resultados positivos para a sociedade. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Alves, pelas palavras, pelo patrocínio. Gostaria então de passar a palavra agora para o nosso anfitrião, governador do Amazonas, Wilson Lima. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve aqui nas minhas palavras, até porque a gente está tendo uma semana bem intensa, com a reunião do consórcio de governadores da Amazônia e com outras atividades e outros eventos que estão acontecendo paralelamente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do ministro Valdez, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Fico muito feliz da sua presença aqui no estado do Amazonas e com o olhar de alguém que veio da Amazônia, de alguém que foi governador, a Ana Carolina, diretora da ANA, ao Eduardo Tavares, que é secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, ao Maurício, também diretor da ANA, ao Nazareno de Araújo, diretor interino da ANA. Quero também aqui fazer um registro e um cumprimento a Colim, do GCF, ao Aragon, ao Jason, que é do GCF, que é a Força Tarefa de Governadores para Clima e Florestas. Cumprimentar todas as autoridades que estão presentes aqui, em nome do secretário Taveira, cumprimentar os demais secretários de outros estados que estão aqui e que acompanham esse momento aqui da assinatura desse pacto. Valdez, quando eu era pequeno e até eu me entender como gente, eu imaginava que toda cidade tinha um rio na frente. E é assim que a gente vive aqui na Amazônia, porque a gente vive no regime de subida e descida dos rios, a gente vive em função das águas, a gente vive em função dos rios. Especificamente aqui no estado do Amazonas, os rios são as nossas estradas, é a nossa fonte para consumo de água, né, água para beber. A maioria da captação de água é feita dos rios, é a nossa fonte de atividade econômica por conta da pesca. Enfim, a gente depende da questão dos rios, a gente depende das águas aqui no estado do Amazonas. E aí, por um lado, a gente enfrenta um desafio muito grande, porque aqui a gente tem a maior concentração, as maiores bacias de água doce do planeta, e agora a gente enfrenta um outro extremo, que é a escassez da água no interior do Amazonas, e que a gente precisa encontrar caminhos, por exemplo, de garantir que para essas pessoas haja água potável, haja água de qualidade. Desde que eu assumi o governo em 2019, a gente tem dado uma atenção muito especial para essa questão das águas, que não é um desafio só nosso, mas é um desafio do mundo, né? Enquanto a gente, em algumas situações, tem abundância, mas a gente também tem escassez ao mesmo tempo. O mundo, em algumas outras partes, está brigando pela questão da água, e a gente precisa cuidar do que a gente tem aqui. Então, desde 2019, quando a gente assumiu o governo, que a gente tem mantido uma relação muito interessante, eu tenho continuado a relação com a Agência Nacional de Águas. Nós já vamos para o Progestão 3, que é um programa da Agência Nacional de Águas, de monitoramento, né, dos rios, da qualidade da água, dos recursos hídricos. Nós somos o segundo estado a assinar o Pacto pela Governança das Águas. Enfim,
só de investimento já foram algo em torno de 7 milhões de reais durante esses 5 anos. São estabelecidas metas para serem cumpridas e o Estado do Amazonas, de cumprimento de metas, tem atingido aí entre 93% e 97%, que a gente entende a importância que isso tem para o Estado do Amazonas. Sozinho a gente não consegue fazer, a gente precisa da ajuda do governo federal, precisa da ajuda da ANA, precisa de ajuda de organismos internacionais, a gente precisa da ajuda de outros países para também darem sua contribuição para que a gente possa gerir esse ativo, que é um ativo essencial para a vida. Especificamente no caso do Amazonas, a gente tem tido uma preocupação e um desafio muito grande na questão do saneamento, e aí naturalmente que está intimamente ligado à questão dos resíduos sólidos, intimamente ligado à questão do lixo, está intimamente ligado à questão da saúde, à qualidade de vida das pessoas. Nós temos aqui no estado do Amazonas uma empresa chamada Cosama, que ao longo de muito tempo ela foi estigmatizada. E quando eu assumi a Cosama quando eu assumi o estado em 2019, a minha ideia era vender a Cosama. E aí eu pedi para o Armando, eu disse: Armando, organiza lá e vende a empresa, que a gente tem que se livrar disso. E aí ele foi para lá, começou a organizar as coisas, e depois me trouxe os números e me mostrou um horizonte de possibilidades. Hoje a Cosama é um dos principais instrumentos de melhoria de qualidade da vida das pessoas. Porque através da Cosama é que a gente está colocando água potável em muitos municípios. E eu já falei para os prefeitos, prefeito que não tiver condição de assumir o sistema de abastecimento de água, a Cosama está entrando para que a gente assuma o sistema de abastecimento de água. Agora em Parintins, com a ajuda do BID, nós estamos assumindo o abastecimento de água lá, já propus isso, vou propor isso ao prefeito, para que a gente assuma e coloque água potável, da mesma forma que a gente está fazendo em vários outros municípios aqui do estado do Amazonas. E aí, como é só aquele outro vídeo anterior do Água Boa, aquele slide do Água Boa, eu queria só pedir a ajuda dos amigos da imprensa, só para a gente mostrar rapidamente um projeto que a gente tem aqui chamado Água Boa, e ele é específico para levar para as pequenas comunidades um sistema de abastecimento de água. A gente já instalou, eu falei 400, mas já são mais de 500, viu, Valdense? Esse é um sistema que eu já apresentei ao governo federal, apresentei ao Valdense, então vai passando. Olha só, esse daí é um microsistema de abastecimento de água que tem capacidade para atender até 1000 pessoas por dia. É um filtro, esse sistema aí ele tem uma vida útil de 10, 15 anos, a própria comunidade dá manutenção, né? A comunidade é treinada pelo nosso pessoal da Defesa Civil e também da Cosama. E aí eu já vou aproveitar, Valdense, para publicamente falar o que eu já havia lhe falado, pedir o que eu já havia lhe pedido. A gente quer instalar mais 1000 microsistemas de abastecimento de água desse, em parceria com o Ministério da Integração, entendendo a importância que isso não só para o período da seca, porque no período da cheia, as pessoas também enfrentam dificuldades com a questão da água potável. Então, nesse caso aqui, lá no município de Anamã, o município de Anamã é um município que durante 4 meses do ano, ele fica debaixo d'água. Nenhuma casa, todas as casas são atingidas, 100% do município fica debaixo d'água. Então, se a gente não tiver um sistema desse, as pessoas não têm como ter água potável, água de qualidade. Enfim, aqui são apenas alguns dos exemplos. Sim, claro. Com toda a deferência de vocês, do governador Wilson, porque o tema realmente muito importante. Eu fui com o vice-presidente, outros colegas ministros, numa comunidade aqui no Amazonas, catalão. E por que eu pedi a palavra rapidinho? Para fazer um destaque aqui. O presidente Lula lançou o novo PAC, tem 9 eixos do novo PAC, foi construído com a participação integral dos 27 governadores do Brasil, todos os estados ajudaram a construir o novo PAC. Agora os prefeitos estão ajudando a construir o PAC Seleções, está aberto até dia 10 ainda para entrar com muitas propostas, como foi também a construção do PPA participativo. Eu mesmo estive aqui no Amazonas, fui no Acre, junto com a Simone Tebet, com
com o colega Márcio, que coordenavam o PPA. Eu estou falando isso porque um dos eixos do novo PAC é Água para Todos. Água para Todos é o eixo. E os sub-eixos, o que é? Revitalização de bacias, infraestrutura hídrica, certo? Tecnologias sociais de abastecimento. Tem abastecimento, que é um sub-eixo, que concebe o quê? Abastecimento das grandes cidades, das capitais, das médias cidades. E tem um eixo só de tecnologia, um sub-eixo, aliás, só de tecnologias sociais, voltado à questão do abastecimento, para poder chegar onde? Nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, indígenas. Então, isso está se comunicando direto. Esse foi um compromisso que o presidente Lula assumiu, pediu pessoalmente. Vai entrar um quinto eixo aí, que é de irrigação, a pedido dele também, porque o país tem um potencial de 55 milhões de hectares para irrigar, tem correlação com produção de alimento e baixas emissões, a irrigação. Então ele pediu. Então é quase uma exigência dele. Eu quero revitalização de bacia, eu quero irrigação, eu quero tecnologias sociais, e assim está. Então tem comunicação direta aí com a proposta do novo PAC defendida pelo presidente Lula e já lançada. Tá? Desculpa ter... Não, fica à vontade. Obrigado, viu, Valdez? Obrigado. Essa estrutura foi montada sobre uma balsa lá no município de Tefé e onde ela está, há várias comunidades próximas. Então, a balsa ela fica se movimentando e ela para em alguns pontos estratégicos em que os moradores vão lá com os seus galões para pegar água potável para consumo. Pode passar. Vai passar. É o último. É o último. E aí eu queria mostrar agora um outro projeto, que é a nossa Escola da Floresta. Teve gente que já recebeu pelo menos umas 10 vezes a cartilha da Escola da Floresta, mas é porque esse é um projeto que eu acredito muito. E aí eu quero reafirmar aqui o compromisso com a Agência Nacional de Águas, porque quando a gente assinou aqui o Pacto pela Governança da Água, a gente teve aqui também uma manifestação da Ana, que lançou um conteúdo pedagógico para orientar a Cauana, que é um conteúdo pedagógico para orientar alunos para a preservação dos recursos hídricos. E aqui eu quero reforçar o compromisso de, nessa Escola da Floresta, a gente colocar e adotar esses conteúdos. O que vocês estão recebendo aí é como vai ficar a Escola da Floresta. Mas eu queria já aproveitar aqui com a Ana e prestar contas de como é que está agora a construção lá da Escola da Floresta, que ela vai ter os conteúdos regulares, português, matemática, história, geografia, mas vai ter um eixo muito voltado para a questão da sustentabilidade. Então, deixa eu passar. Ela está localizada em São Sebastião do Atuã, que é uma unidade, é uma reserva de desenvolvimento sustentável. Lá o pessoal vive basicamente da pesca esportiva e também de atividades de subsistência, da pesca, da agricultura, do manejo. E aqui está a obra que está sendo feita lá, da Escola da Floresta, com madeira manejada, madeira resultado de apreensão de atividades ilegais. E a nossa expectativa é que até o início do ano a estrutura esteja pronta e para a gente em fevereiro, mais tardar março, já fazer a inauguração e começar o ano letivo. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Estado do Amazonas. Ana, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, o pessoal que está vindo do consórcio da Amazônia. Nosso pessoal cerimonial está à disposição para qualquer dificuldade. Vocês estão chegando no momento em que a gente, logo depois da gente ter passado por um momento complicado aqui de fumaça, mas graças a Deus que a chuva voltou, Gladys. E o sol também apareceu. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento nós teremos as assinaturas do Pacto pela Governança da Água com os estados do Acre, Rondônia e Roraima. Convidamos então neste momento para a assinatura, iniciando pelo governo do Acre,
convidamos o governador Gladson Camelim. Assinam também o diretor-presidente interino da ANA, senhor Felipe Cunha, o ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Convidamos também Ana Carolina Castro, diretora da ANA, Maurício Vasconcelos, diretor da ANA, e o diretor interino da ANA, senhor Nazareno Araújo. Ele pesa. A gente vai primeiro. Isso vai primeiro aqui do lado de lá. Dando continuidade, convidamos neste momento o governador do estado de Roraima, senhor Antônio Denário. Entenderam até no sobrenome. Nesse momento, alcançando os 26 estados e também o Distrito Federal com a assinatura do pacto. Nesse momento, nós iremos dar início à nossa coletiva. Convidamos a todos os profissionais da imprensa. Cris. Porra, botei na garrafa do pico? Diego, você tá vendo? Aqui, Diego. Aqui, por favor. Pessoal, aqui, por favor. Oi. Beleza? Não, predestinado. Você pode até falar que assim, Vai ter microfone aqui ou não? Vou dar só uma pequena explicação, um resumo do que a gente está fazendo hoje aqui. Nós estamos recebendo o ministro Valdez Góes e a Agência Nacional de Águas, os governadores em exercício de Rondônia, o governador Denário de Roraima e o governador Gladson Camelim do Acre, e aqui eles estão assinando o Pacto pela Governança das Águas, e aí fecha esse ciclo de assinaturas de todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. E esse evento acontece no âmbito do consórcio de governadores da Amazônia, que vai ser realizado, já começou na verdade, né, as câmaras técnicas estão reunidas, e amanhã vai ser o dia principal. O estado do Amazonas tem uma parceria já de algum tempo com a ANA. Só no nosso governo
A gente já está indo para o terceiro programa, o Progestão 3, com investimentos na ordem de 7 milhões de reais, e a gente tem todos os anos atingido as metas. Nós somos o segundo estado brasileiro, depois do Amapá, a assinar o Pacto pela Governança das Águas, e aqui eu aproveitei também para reforçar o compromisso que eu já havia firmado com a Agência Nacional de Águas, de colocar o conteúdo pedagógico da agência, que foi lançado também esse ano, na nossa Escola da Floresta, que vai funcionar lá no município de São Sebastião do Atumã. Enfim, essas são algumas informações. Eu vou passar aqui para o Valdez, que fica abaixo do ministério dele, ou ligado ao ministério dele. Obrigado, Wilson. Primeiro, mais uma vez, uma boa noite a todos e todas. Cumprimentar o governador Wilson, o vice-governador Sérgio, o governador Denário, nosso querido Gladson, os diretores da ANA aqui em nome do Felipe, o secretário Eduardo. A gente está aqui em nome do presidente Lula, certo? A Agência Nacional de Água coordena essa agenda, dentre tantas outras, mas essa é uma das agendas mais importantes para o governo federal, para os governos estaduais, para a sociedade brasileira. E, portanto, a recomendação do presidente Lula está sendo cumprida rigorosamente. Logicamente que, além da governança da água, que nós concluímos essa fase de pactuação, depois a ANA vai cumprir um calendário intenso aí de parcerias, né, um cronograma de cursos, de repasse de recursos, né, de medição desses indicadores e avaliação permanente. Então, tem realmente um trabalho gigante aí pela frente, mas que vai melhorar por maneira, né, os resultados do Brasil em relação aos indicadores que dizem respeito à governança da água. Também estamos aqui para reafirmar os compromissos do governo federal, do presidente Lula, com toda a assistência de norte a sul, de ajuda humanitária, de restabelecimento, reconstrução, nesses desafios que a população brasileira tem vivido, ou por falta ou por excesso de água. Certo? No caso do Amazonas, ou da Amazônia com estiagem, no caso do sul, sudeste do país, com muitas chuvas, enchentes, deslizamento de encostas, desafios gigantes. Mas o governo federal tem feito um trabalho muito intenso de aproximação com a nossa Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Estamos também, neste momento, elaborando o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil do Brasil, com os governos estaduais ajudando muito. Então, isso demonstra o quanto é importante essa sinergia. O que tiver ao alcance do governo do presidente Lula, até porque é recomendação dele, neste momento ele está dando boa assistência ali para o Acre, aqui para o Amazonas, para o Amapá, para o Pará, o Baixo Amazonas, que são os 19 municípios do Pará, têm sofrido muito, também estão nessa agenda já de emergência. Obviamente que, graças a Deus, ainda não chegou com essa intensidade em Roraima e em Rondônia. Mas Roraima até promete, né? Os indicadores aí é que o leste da Amazônia e o norte da Amazônia ainda, neste mês de novembro até dezembro, deve ter maiores complicações. Portanto, a gente fica de plantão 24 horas. Podem ter certeza disso, para atuarmos melhor. Agradecer mais uma vez a hospitalidade do povo do Amazonas, em nome do governador Wilson, parabenizar os governadores aqui que pactuaram e dizer que o Brasil está dando um grande exemplo de união. A sabedoria dos diferentes é, nas diferenças, saberem... Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite a todos também. Hoje um momento muito importante para o Brasil, para a Amazônia e para o estado de Roraima, que é a assinatura do Pacto pela Governança da Água. É um compromisso que está sendo assumido pelos governos estaduais e o governo federal para a manutenção de uma água de boa qualidade. É com a preservação ambiental das nossas matas ciliares, das nossas nascentes, que vai garantir uma água melhor para as futuras e atual população do Brasil e de todo o mundo. E a Amazônia tem um potencial, é a maior reserva hídrica do mundo. E nós temos que trabalhar aqui, junto com o governo federal, conscientizando toda a população da necessidade de uma água de boa qualidade. E através de água, que é saúde,
e o governo do estado de Roraima tem um compromisso de levar água tratada para toda a população do estado. Nós temos na nossa capital hoje 99% da população atendido com água tratada. E nós também somos a capital do Brasil que tem 94% de esgoto sanitário tratado. É um compromisso nosso com a saúde e com a preservação ambiental. Parabenizar o ministro do Desenvolvimento e Integração Regional por esse ato tão importante para a Amazônia e para o Brasil. Obrigado a todos e boa noite. Olha só, a gente vai então abrir agora para a pergunta da imprensa. Bom, boa noite a todos. João Luiz da Record. Governador, boa noite aos convidados também, aos governadores visitantes. Governador, nesse momento é muito importante a gente estar com escassez aqui de água, tanto no estado, na região norte, na Amazônia como um todo. Então, esse documento firma essa importância aí para todo o Brasil, nesse momento, principalmente que toda a população carece aí de mais água e, claro, de consciência como um todo, não é isso? E para o ministro Valdez Góes, queria também fazer só um reforço, né, ministro? Eu acho que é importante agora que, com a consolidação de todos os estados assinando, com certeza aprimora e facilita para o governo federal elaborar políticas públicas e aplicar isso junto aí a todos os entes da federação. Boa noite, é isso. A questão do Pacto pela Governança das Águas, ela diz respeito não só a quem mora na Amazônia, mas o Brasil como um todo. E a água é um bem precioso à vida. E especialmente aqui no estado do Amazonas, a gente vive em função da água. A água é a nossa fonte de atividade econômica, os rios são as nossas estradas. Então, essa tem que ser uma preocupação permanente dos estados da Amazônia. E quando a gente tem a disposição que se tem da Agência Nacional de Águas de nos dar esse suporte, de nos dar esse apoio, de nos dar essa orientação, juntamente com o Ministério da Integração e outros ministérios, isso naturalmente que torna que a gente ganha mais aliados e torna mais fácil a nossa vida no sentido de preservar esses recursos, né, que são tão importantes para a Amazônia e para a Amazônia e para o mundo, e principalmente nos extremos que a gente vive aqui. Daqui uma hora tem cheia e outra hora tem seca, né, como a gente está enfrentando agora. Então a gente saber manejar a água, saber administrar e preservar esse recurso hídrico é fundamental. Wilson, eu vou passar a palavra, tá, para o Felipe ou para a Ana, que eles explicam um pouco melhor, né, o papel que a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento, na parceria com os governos do Estado, em nome do governo do presidente Lula, vai fazer daqui para frente com cada Estado. Então é importante esclarecer mais um pouco. Sim, claro. Obrigado, ministro Valdez. Então, a intenção do pacto é trazer esse fortalecimento da governança da água de forma geral, no aprimoramento da relação do governo federal com os governos estaduais. Especificamente com o que foi colocado, temos a intenção de uma atuação sempre preventiva. Então, vamos melhorar a gestão dos nossos recursos hídricos, almejando, numa situação, seja ela de escassez hídrica ou de excesso de chuvas, de água, né, com inundações, para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento, né, desses eventos extremos que cada vez tem se tornado mais frequente. Né? As notícias que temos aqui será o ano mais quente já registrado, e que o ano que vem tende também a bater esse recorde desse ano atual. Então, nós, enquanto Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, nós queremos fortalecer, né, essa atuação com salas de crise, né? A ANA tem essa sala de crise mensal, está aqui o secretário do Meio Ambiente, Eduardo, que participa aqui do estado do Amazonas, do governador. Então, a gente tem procurado sempre fazer essa sala de crise de acompanhamento da região norte, da região nordeste também, né, que tem a situação da seca, né, no semiárido, com alertas, junto em parcerias com a Defesa Civil, com o CEMADEM, com o INPE, com o INEMET. Então, a nossa perspectiva é sempre estar tendo esse aprimoramento da nossa atuação, da articulação entre o governo federal e os governos estaduais. Boa noite a todos, da TV Encontro das Águas para o governador do Amazonas, Wilson Lima. Governador, qual é o impacto local esperado a longo prazo agora com a assinatura do Pacto de Governança, agora com mais 3 estados do Norte fazendo parte dessa aliança? Na verdade, hoje, todos os estados brasileiros já fazem parte desse pacto, assinaram
esse compromisso, e esse compromisso com o manejo das águas, ele não tem que ser só um compromisso de um governo ou um compromisso de um momento, ele tem que ser um compromisso permanente, né? Isso tem que fazer parte da nossa vida, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. É por isso que ainda há pouco eu apresentei a Escola da Floresta, estou adotando esse conteúdo pedagógico, porque as futuras gerações vão ter que começar a enfrentar essa realidade. Talvez a gente não tenha a capacidade de voltar ao que era antes, ao que a gente já perdeu. E as futuras gerações têm que ter essa consciência. Então a gente tem que preparar a criança e tem que começar a preparar na escola e não tem outro caminho. Então quando a gente tem parceiros como a Agência Nacional de Águas, quando a gente tem o apoio do governo federal e essa relação com os outros estados, isso naturalmente que fica mais fácil para a gente enfrentar esse desafio que nós temos pela frente. Aliás, não pela frente, de agora, né? Boa noite a todos. A minha pergunta é para o ministro Valdez. Ministro, a gente está passando pela questão da estiagem severa, tem também as queimadas, mas logo no começo do ano a gente passou pela questão da chuva, deslizamento, e na época o senhor falou sobre a questão de recursos que seriam enviados pelo governo federal. Esses recursos, eles foram enviados? O primeiro recurso que sempre o governo federal apoia é de ajuda humanitária, certo? Quando a gente vive a situação de enchentes, deslizamentos, né, às vezes os danos vão além da ajuda humanitária. É preciso ter restabelecimento, é preciso ter desobstrução e é preciso ter reconstrução. No caso aqui de Manaus, agora neste momento a gente está aprovando um projeto de reconstrução daquele local que eu visitei, inclusive com o prefeito. Eu reuni antes de vir para cá, minha primeira reunião foi com o prefeito Davi e a equipe dele, a tratar de resposta, não de ajuda humanitária, porque de ajuda humanitária a gente já está passando para todos os municípios, inclusive Manaus recebeu agora essa semana já um empenho de 3.600.000 reais para ajuda humanitária. Tá? Mas tem projeto de Manaus na reconstrução lá da época do deslizamento, que ceifou vidas, que está agora sob aprovação, que é a segunda etapa da resposta, e tem projeto de Manaus também em relação agora à estiagem, para fazer dragagens, né, dessa malha, né, daqui do município de Manaus. Então, o governo federal tem atuado sim, só que destacar que a primeira resposta é a ajuda humanitária. Quando é na cheia, sempre passa por alimentos, combustível, material de higiene, certo? Depende, apoio para alugar, carro-pipa, depende da região e da necessidade, barcos, apoio com aeronave. Então, tudo que é necessário, nesse caso aqui tem uma transversalidade muito grande, porque entra, agora mesmo foi aprovado, aliás, foi assinado e publicado pelo presidente Lula, uma medida provisória específica só para contemplar os pescadores. Então, os pescadores, além de receber o seguro defeso, que já faz parte da legislação brasileira como direito, vão ter o direito de receber 2 salários mínimos, que dá R$ 2.600, como auxílio emergencial, todos os pescadores atingidos que estão no rol de todos os municípios da Amazônia que já estão reconhecidos como situação de emergência ou de calamidade. Então, as políticas públicas elas são as mais diversas. O Ministério da Saúde mesmo tem uma ação muito forte em toda a Amazônia, às vezes reforçando o fundo a fundo, garantindo kit de medicamentos. Aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário já entra com outras ações, do Desenvolvimento Social com outras ações, então tem uma transversalidade muito intensa, tá? Especificamente sobre Manaus, tanto em relação às cheias quanto em relação à estiagem, além da ajuda humanitária, a gente está trabalhando os planos de reconstrução, tá certo? Boa noite, pessoal. Bom trabalho. Agradecemos a presença de todos e essa solenidade está encerrada.